Semana de Saúde Mental do Guia Viver Bem. Nosso tema de hoje é o autocuidado emocional feminino. A gente vai receber a psicóloga Ana Paula Azevedo, psicóloga da mulher, e a gente vai bater um papo com a Ana Paula, trazer muitas orientações para as mulheres, né? É importante a gente falar sobre esse autocuidado. Muitas vezes a mulher cuida do outro e se coloca em segundo plano, terceiro, às vezes até quarto. Ana Paula, mandei o convite. Chegou por aí? Ótimo. Tudo bom? Boa Chegou. Olá! noite. Deixa eu só ajustar aqui. Tudo bem, Ju? Tudo ótimo. Um prazer lhe receber. E assim, para a gente falar dessa questão do emocional da mulher, né? Como eu estava dizendo aqui no começo, as mulheres muitas vezes elas cuidam, mas elas se colocam em último plano, quando o cuidado é para ela, né, Ana Paula? É importante a É gente falar verdade. disso. Então, ninguém melhor que você para vir participar dessa semana e falar sobre isso. Pois é, eu quero agradecer pelo convite. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando da semana, né, voltada aí à saúde emocional. É um espaço maravilhoso para que tantos profissionais possam passar por aqui, né, e trazer esse momento de orientação, de esclarecimento. Eu fico muito feliz em hoje poder também estar falando aqui sobre o poder desse autocuidado feminino. O E pessoal está entrando. a psicologia é muito importante nesse processo, né, Ana Paula? Eu queria começar esse bate-papo da gente falando sobre isso, sobre o que é a psicologia, como a psicologia é tão importante, como a psicologia ajuda a despertar a mulher para esse autocuidado. Então, a gente pode começar falando um pouquinho aqui sobre o que é a psicologia, como é que ela atua, como é que ela trabalha, até para fazer aqui uma live bem esclarecedora para quem está entrando, para quem está chegando. E falar sobre a psicologia é dizer que a psicologia ela é uma ciência. E quanto ciência, ela estuda as emoções, os sentimentos e o comportamento do ser humano. Então, por ser essa ciência, nós psicólogos estamos ali atentos a essas dores emocionais, a todo aquele processo cognitivo e comportamental que as pessoas necessitam estarem atentas e desenvolver aí esse processo do autocuidado. Então, a psicologia é uma ciência, ela não vem do senso comum, tudo que a gente realiza, tudo que a gente coloca ali nesse ambiente terapêutico, ele tem um fundamento teórico. Então, essa ciência ela estuda muito todas as nossas emoções, sentimentos e comportamentos. Falando sobre isso, Juliana, é interessante também a gente esclarecer aqui sobre como a psicologia ela é desenvolvida. Eu gosto muito de trazer essas orientações, porque muitas pessoas, às vezes, vão buscar esse atendimento terapêutico. E nesse atendimento terapêutico, por algum motivo, aquele paciente ele não se identifica com o manejo, né, do psicólogo. E é importante também trazer aqui esse esclarecimento que, enquanto ciência, na psicologia nós temos algumas abordagens teóricas, que é exatamente o manejo clínico, é a base teórica, científica, que cada psicólogo escolhe para poder trabalhar com seu paciente, desenvolver esse acompanhamento, esse tratamento, amparado nessa base teórica que a gente chama abordagem terapêutica. No meu caso, eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai estar ali atento aos pensamentos, sentimentos e comportamentos dessa mulher, dessa pessoa, desse paciente. Então, não deixe, né, de buscar terapia. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, vai ao psicólogo, eu não me identifiquei, eu não gosto, generaliza, eu não vou para o psicólogo. Quando você perde a oportunidade de buscar um outro profissional que trabalha com outro manejo, com outra abordagem, que você possa se identificar e se beneficiar com esse processo terapêutico. É isso que eu ia comentar. Às vezes, aquela abordagem não é indicada para o seu caso naquele momento, né? Então, não dá para generalizar mesmo. Não dá. E cada abordagem é interessante também frisar que todas as abordagens ela tem um fundamento teórico, elas vão chegar a um resultado, mas por caminhos diferentes. Né? Então, talvez esse caminho terapêutico que você passou ali por esse profissional, você não se identificou com esse manejo. Né? Por isso é interessante sempre buscar um outro. Já na terapia cognitiva comportamental, Juliana, ela é uma terapia mais breve, focada, é uma terapia onde nós estamos ali atentos a essa necessidade, né, dessa mulher, desse paciente, e a gente vai promovendo o processo mesmo de psicoeducação
para que o paciente ele possa entender como ele está e aprender ao longo desse processo terapêutico a se tornar o seu próprio terapeuta. Então, a gente não estende essa terapia por muito tempo, não. A gente vai ali ensinando esse manejo, trazendo as orientações, para que ele mesmo, ela mesma consiga chegar a esse processo de alta, né, terapêutica, e aí, assim, desenvolver já o seu próprio autocuidado, ser o seu próprio terapeuta. Olha aí, mas eu acredito que é muito difícil para algumas mulheres esse passo inicial, né? Porque Sim, ainda tem tanta gente que reluta a buscar um psicólogo. E esse profissional que ajuda tanto, né? Ajuda tanto nesse desenvolvimento. é verdade. Infelizmente, a gente ainda traz, né, aquele estigma mesmo, né, das pessoas frente à psicologia, frente à psicoterapia, de pensar e ainda dizer que o psicólogo é para louco, né, que o psicólogo trabalha só com transtornos mentais. E isso, às vezes, inibe esse sujeito, essa pessoa, a buscar ajuda. Eu costumo sempre dizer que, assim como a gente tem dores físicas, né, adoecimento, não é fisiológico, nós temos esse adoecimento emocional, porque somos o quê? Somos corpo e mente, né? Estamos entrelaçados. Corpo e mente andam juntos. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Você precisa estar atenta também ao seu emocional. Porque quando o nosso emocional não vai bem, o que acontece? Todo o resto não vai bem, não é verdade? Quando nós não estamos bem aqui, quando nós não estamos bem aqui, nós não estamos bem na vida. Então, o emocional ele nos move, né? Ele nos direciona. E é isso que a psicologia faz. Ela se debruça sobre esse olhar, né, para as emoções, para as dores emocionais. Aquelas dores que muitas vezes ficam ali escondidas, reprimidas, adormecidas, e muitas mulheres, muitas pessoas vão guardando, e isso, em um determinado momento, vem à tona, através de um processo de somatização, né, no corpo, como um sinal de alerta. Né? É muito comum as mulheres só buscarem a terapia quando estão assim, com o emocional extremamente afetado, né? Quando elas não conseguem mais. E elas vão ali como o último suspiro. Eu acho bem engraçado relembrar aqui, quando chega uma paciente no consultório, com a queixa da ansiedade, que foi muito comum nesse período de pandemia, processo de Isso. enlutamento, esses processos de ansiedade. Nesse momento da pandemia, foram queixas frequentes. E elas chegam falando da ansiedade e dizem assim, eu quero muito acabar com a ansiedade, eu quero tirar a ansiedade da minha vida, eu não aguento mais, está atrapalhando. E a gente vai fazer todo o processo de psicoeducação mesmo, né? Dizendo que a ansiedade ela faz parte do nosso sistema de autodefesa, que é impossível viver sem ela, que ela cumpre o papel, né? E a gente vai dizer quando essa ansiedade, né, ela se torna exacerbada, é quando ela começa realmente a intervir na nossa rotina, na nossa vida, né, por um determinado tempo. Aí ela precisa de um cuidado mais especializado para não chegar a um transtorno de ansiedade. As pessoas precisam dessa orientação, né, de entender o que está sentindo, por que estão sentindo, o que fazer com isso. Eles buscam muito a terapia naquela queixa de por quê, né? Por que estou assim? Né? E a gente vai dizer como ela está, né? E como ela vai ficar a partir desse processo de acompanhamento. Então, é mais ou menos por isso, nesse caminho aí. Ana Paula, se você pudesse trazer uma orientação. Você disse que muitas procuram já quando chegaram naquele limite. Né? Mas quais são os sinais? Né? Ajudar as mulheres que estão aqui. Alguns sinais, assim, logo no início mesmo, de que você pode se beneficiar desse acompanhamento com um psicólogo. Bem, existem tantas situações, eu vou falar aqui, vou abrir aqui um parênteses para falar porque eu escolhi cuidar, né, das mulheres. É, né? Interessante trazer isso, já que tem bastante mulher, estou vendo aqui o pessoal entrando, e bom. Então, por que eu escolhi, né, esse nicho de trabalho? Então, psicóloga ela é aquele profissional da saúde mental que trabalha de forma bem generalizada, né, atendendo todos aqueles adoecimentos, dores emocionais. Mas é muito interessante
Quando nós estamos ali e lidamos com um determinado nicho que a gente chama, né, nesse marketing, um nicho específico. Quando a gente se debruça sobre um ponto específico, uma dor específica, uma queixa. No meu caso, quando eu perdi o meu pai, há alguns anos, foi um sofrimento gigante. E aí, no momento em que minha mãe estava internada, eu tive um contato com uma mulher que se aproximou de mim, uma visita que eu estava no hospital, e conversou comigo, perguntando como eu estava, perguntando como eu me sentia naquele momento, quais seriam aquelas dificuldades, falando sobre o futuro. Então, a jovem de 15 anos, né, conversando ali com aquela mulher que apareceu do nada. Naquele tempo, eu não sabia ainda qual profissão seguir, mas as palavras, as questões que ela foi trazendo, me tocaram tão profundamente que, ao final, quando ela saiu, se despediu, que ela tinha que ir embora, eu perguntei, né? Você trabalha aqui? Ela olhou para mim e disse, sim, eu trabalho. Eu sou psicóloga aqui do hospital. Nossa, naquele momento os meus olhinhos brilhavam assim. E eu disse, que coisa linda. É isso que eu quero ser. Eu quero ser psicóloga. Eu quero cuidar das dores emocionais das pessoas. Eu quero cuidar daquilo que não se vê. Eu quero ajudar essas pessoas a estarem bem, a não desistirem. E foi por isso que eu me tornei psicóloga, assim, depois de alguns anos, eu consegui ser quem eu sempre quis, né? Psicóloga. E por que mulheres? Porque, Eu ia como perguntar por mulher, que psicóloga da mulher, né? exato. Como mulher, eu compreendo esse universo. Já atendi homens também, alguns adolescentes logo no início, mas hoje o meu público é extremamente restrito a mulheres. Por quê? Porque como mulher eu entendo perfeitamente esse universo. Vamos pensar aqui, eu acredito que quem está aqui também pode confirmar isso. Nós desempenhamos tantos papéis, não é? E não desmerecendo os homens, né, como já falei, sempre falo, não desmerecendo os homens que também adoecem, que também precisam de cuidado, precisam também da terapia. Mas, voltada mesmo para o meu público, então essa mulher, ela vive tantos papéis e esses papéis se entrelaçam, né? Eles estão ali e, por desenvolver tantos papéis, essa mulher ela vem adoecer. Então, nós somos filhas, né? Muitas vezes cuidadora de pais, ainda dos pais, quando estão idosos. Somos esposa, nos tornamos mãe, profissionais. Além disso, o que mais que nós somos? Profissionais, somos também amigas, temos nossa vida social, né? Temos as pessoas que precisamos conviver também, além das pessoas de casa. E somos mulheres, né? Temos também a nossa necessidade de estar em sociedade, estar bem, de se sentir bem. Então, são tantos papéis. E dentro desses papéis, as mulheres, elas vão ali, muitas vezes, se adoecendo, trazendo um processo de tristeza, um processo de baixa autoestima, através da sua vida agitada, desenvolve uma rotina muito estressante, elas podem desenvolver a ansiedade exacerbada, um transtorno de ansiedade, a depressão. Mulheres que passam pelo luto, nós tivemos agora essa pandemia, então, no plantão psicológico, eu atendi muitas mulheres enlutadas, mulheres jovens que perderam o marido, o provedor, ou que perderam o filho ou o pai. Então, esse processo de luto, na morte propriamente dita, é uma dor emocional. Existem também os lutos que as mulheres atravessam, e tem muitas mulheres nesse âmbito profissional que, ao chegar a um determinado tempo, inicia o processo da aposentadoria, que a gente chama das perdas simbólicas. E aí é uma perda, né? E causa um adoecimento. Nossa, eu era tão produtiva e agora estou aposentada. O que vou fazer da vida? Será que eu vou ser útil? Então gera uma angústia. Nossa, Paulinha está quantas dizendo outros aqui, ó, não muitas né? vezes nos perdemos de nós mesmas. Isso. Perdemos quem somos, né? Então, eu vivo naquele ambiente de trabalho, então quando eu chego nesse estágio em que não preciso mais trabalhar, vou aposentar, eu não consigo imaginar uma perspectiva. Quem sou eu enquanto mulher, né? Que espaço eu posso agora assumir, tomar, vivenciar? Vai existir aquela falta entre esse luto que a gente vai trabalhar, essa perda simbólica. Existem tantos fatores. Dificuldades no dormir, né? Insônia, sono perturbador, são sintomas que você precisa estar atenta para realizar o seu processo de autocuidado.
Perda e ganho de peso também é um sintoma que está ligado ao emocional. O que mais? São tantos O ganho sintomas que de a mulher traz peso também? também. Por quê? O que tem a ver, Ana Paula, ganho e perda de peso com a psicologia? Tem tudo a ver. Lógico que isso seria um trabalho multiprofissional, mas a sua ganho ou a sua perda de peso repentino, constante, ela deve ter uma raiz emocional. E você precisa investigar, você precisa cuidar, para que o seu acompanhamento nutricional, o endócrino, ele surta efeito. Então, um conjunto. Eu vi que ontem o doutor Hugo estava aqui, né, também na live, e ele falou muito bem, eu gostei muito, porque dentro também da psicoterapia, Juliana, nós precisamos estar atentos a essa mulher que vem com uma determinada queixa, e aí nesse processo mesmo de acompanhamento, né, dentro de toda essa base científica e teórica da psicologia, estarmos atentos aí à fala, aos sintomas, como essa mulher se percebe, o que ela precisa, quais são as dificuldades, porque a gente vai fazer esse processo primeiro de quê? De enfrentamento, de acolhimento, primeiro acolhimento, porque na terapia a gente precisa primeiro acolher essa mulher que chega com dores, angustiada, sofrendo, então entender e acolher essa dor, porque ela é real. Ela é real, ela está ali presente, ela está trazendo um afetamento, ela está trazendo ali um adoecimento emocional. Então, acolher, e a gente pode partir, então, aí para esse processo agora de, depois desse acolhimento, fazer uma investigação, que a gente chama da anamnese, né? Que é um processo de anamnese, de investigação, para saber um pouco sobre a história dessa mulher, como foi a vida, né? Quais foram os desafios, quais os momentos felizes, quais os momentos difíceis que foi atravessado. Tudo isso constrói quem essa mulher é hoje. O nosso pensamento, segundo a terapia cognitiva, né, comportamental, que é a minha base, né, teórica, o nosso pensamento, ele diz quem somos. Ele vai trazer para a gente essa visão de como essa mulher ou esse homem, né, essa pessoa, ela vive hoje. Então, os pensamentos, falando um pouco sobre a TCC, que é a terapia cognitiva, ela vai revelar para a gente, nessa investigação terapêutica, como essa pessoa se percebe, quais são os pensamentos que a gente chama pensamentos automáticos, que diz muito sobre as crenças, né, aquilo que foi construído ao longo da vida. Então, pensar que Juliana hoje é uma mulher, né, e traz tantos papéis, assim como Ana Paula, como tantas mulheres que estão aqui. Então, devemos observar as queixas, né, minha, da Juliana e a sua, com essa visão ampla da sua história de vida. Por que eu tenho esse pensamento? Por que eu tenho essa crença? Por que esses pensamentos automáticos eles estão ali me perturbando? Eles estão atrapalhando esse desenvolvimento hoje da minha vida, da minha rotina. E a gente vai buscar isso lá atrás, entendendo, compreendendo e fazendo com que esse paciente ele compreenda e ele entenda sobre ele mesmo. Aí a gente entra naqueles pilares que está ligado a esse processo do autocuidado. Então, sintomas. Vamos lembrar que os sintomas, né, que as mulheres, elas, né, podem despertar estar aí, não busca, estão atentas. Né? Isso. Baixa autoestima, que muitas mulheres desenvolvem esse processo da baixa autoestima, não conseguem se reconhecer, quanto mulher, enquanto pessoa se valorizando. Processo da tristeza. Existem mulheres que estão deprimidas por um determinado momento, não estão com depressão, não estão deprimidas. Investigar o que causou esse momento de tristeza profunda, se essa tristeza é passageira, intervenções do sono, perturbações do sono, oscilação do peso, ansiedade. Quando essa mulher ela está ali se relacionando e ela tem sim relações tóxicas, abusivas muitas vezes, que não dá vez nem voz a ela vai se sentindo insegura, inferior, incapacitada de viver. E aí vem todo esse adoecimento emocional. E tantos outros, né, que permeiam esse universo da mulher. O ser mãe, né, aquela angústia em ser mãe. Será que eu faço direito o meu papel de mãe? Será que eu estou fazendo bem? Então tem a autocobrança, relações... Eu ia dizer que a mulher é expert nessa autocobrança, né? Não basta ter
esse acúmulo de funções, porque ela tem que ser perfeita em todas as áreas. Então, é uma mãe, é uma profissional, é a esposa, e uma área não está 100% e aquilo ali já se torna motivo de sofrimento, né? Isso é uma autocobrança, tem que ser bom em tudo, tem que ser perfeito em tudo. Isso aí é também um processo que a gente precisa trabalhar. Por quê? Esse sentir, esse desejo, na verdade, do perfeccionismo, eu preciso ser boa em tudo, é um processo que vai gerar um adoecimento, né? Nós não precisamos ser boas em tudo, a gente não é 100% em tudo, né? Eu digo sempre para as pacientes, olha, vamos buscar manter esse equilíbrio aqui. Não existe isso, né? Totalmente equilibrada, não. A gente não pode estar desproporcional, né? As emoções assim exacerbadas, né? Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio diante da nossa realidade. Então, cada mulher tem uma realidade de vida, cada mulher tem uma forma de agir, de pensar. E nesse processo terapêutico a gente vai entender essa mulher, compreender as suas dores, desenvolver com ela esse manejo terapêutico através dessas técnicas próprias da psicologia, dessa anamnese, dessa regulação, desse acompanhamento para que ela possa pensar diferente, sentir diferente e agir agora diferente, caminhando para melhor qualidade de vida. Essa é a intenção da psicoterapia para que ela Ana fique Paula, bem. ótimo. Vamos falar nesse processo, desse autocuidado, dessa conquista, né, desse autocuidado e dessa conquista com amor, com felicidade, né? Porque tem muita gente que pensa assim, ah, agora Juliana só pensa nela, só quer cuidar dela e só pensa nela, isso é o egoísmo. Não. Vamos falar como é que é esse processo aí de autocuidado, desse autocuidado emocional. Como você disse que trabalha em pilares. Que pilares são Isso, esses? isso. É importante a gente ter uma construção, né, uma linha de atendimento não engessado, lógico, as pessoas são diferentes, são subjetivas. Mas quando se fala em autocuidado emocional, a gente trabalha com essa perspectiva, primeiro, preventiva, mas quando a paciente chega ali, necessitada desse acolhimento, desse atendimento, precisa observar alguns pontos importantes. O que é autocuidado? É eu estar atenta a mim mesma, às minhas necessidades, né, emocionais, eu estou falando, lógico, às minhas necessidades emocionais, aos meus desejos, aos meus sentimentos, à minha vontade, aos meus sonhos, à minha melhor qualidade de vida. Eu preciso estar atenta nisso. Quando isso não é alcançado, quando a mulher chega a por meio de tantos sofrimentos que a gente falou, tanta sintomatologia, que o seu emocional é abalado e ela vem buscar ajuda terapêutica, existem alguns pilares que eu gosto de trabalhar. O primeiro pilar, a gente pode falar que é após esse acolhimento, né, de acolher essa mulher, entender esse sofrimento, fazer esse processo de psicoeducação, né, que é essa hipótese diagnóstica do que ela tem, de como ela está, né, o que isso significa. A gente vai fazer aí esse processo agora de regulação emocional. Então, o primeiro momento seria regulação emocional. O que seria regulação emocional? É fazer com que a paciente ela entenda quais são as emoções que estão ali permeando a sua vida, a função a qual essa emoção ela está ali realizando. Um exemplo, se ela se sente triste, deprimida, por que esse sentimento está presente? O que esse sentimento significa? A tristeza, ela vem dizer o quê? Né? O que ela está querendo falar para você nesse momento? E aí essa mulher ela vai entender sobre as emoções, o que essa emoção quer dizer para ela nesse momento atual, e a gente vai ensinar também como ela administrar melhor essas emoções ao longo da vida, ao longo do processo. Então, a gente faz trabalho de regulação, de melhorar esse emocional, de educar sobre a importância das emoções e de compreender e entender o que elas estão querendo falar para essa paciente diante das diversas situações, né, da vida e da rotina. Então, esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar. Posso falar, Juliana? Tem alguma pergunta? Pode falar. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou fazer o seguinte: a gente passa sobre esses pilares e depois a gente faz as perguntas, certo? Que as pessoas estão mandando aqui na caixinha de perguntas. Ok. Então, o segundo pilar. Então, o segundo pilar desse acompanhamento terapêutico, após essa regulação emocional, né, a gente pode falar sobre a importância que é o autoconhecimento. Então, essa mulher ela precisa passar por esse processo de autoconhecimento,
que na psicologia é fazer com que essa mulher ela desenvolva primeiro um processo de conscientização, né? E vai trabalhar essa cognição para que ela possa entender como ela está, a situação que ela se encontra agora e entender como ela deseja ficar. E a partir desse desejo, dessa descoberta, ela vai entender como ela mesma pode, através do autoconhecimento, ajudar a si mesma, conhecendo as suas forças, conhecendo as suas qualidades, conhecendo as suas habilidades, né, podemos dizer, como também conhecer quais são as suas fraquezas, pontos de melhoria, vulnerabilidade. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante para o autocuidado. Quanto mais eu conheço a mim mesma, quanto mais eu me compreendo, eu entendo que eu tenho qualidades, eu tenho forças, eu tenho habilidades, eu posso usá-las a meu favor. E aí a gente vai na terapia desenvolver, através da TCC, na terapia cognitivo, um novo pensar sobre si, né, para sentir diferente e começar a agir diferente. Então, é um processo que a gente leva a essa mudança de hábito, a mudança comportamental para alcançar essa melhor qualidade de vida. A gente sai desse estado que a gente chega ali angustiante e vai caminhando no processo, respeitando o tempo, respeitando ali essas emoções, a capacidade de cada mulher em fazer esse avanço, né, gradativo, para que ela possa desenvolver essa nova conexão, novos pensamentos, sentir e agir diferente. Então, regulação emocional, número 1. Segundo, o processo do autoconhecimento, despertar a qualidade. Ana Paula, oi? Chegou uma pergunta que está dentro dessa questão do autoconhecimento, deixa eu lhe fazer logo. Ela perguntando, mas essa viagem para dentro dói? Dói? O autoconhecimento dói, né? Mas quem vale a fez pena. essa pergunta tem um nome para mim citar aqui? Não? Camila. Camila, obrigado por essa pergunta, viu? Porque você me deixou aqui um insight agora para falar de algo muito importante. Vamos pensar o seguinte: se permanecer no sofrimento dói, é uma escolha. Fazer o processo de desenvolvimento, mesmo que venha doer. É uma escolha. Ou você permanece sofrendo com essa dor ali, estado quando você está, ou você enfrenta um novo caminho, mesmo que venha doer, para que você alcance lá na frente a sua melhor qualidade de vida. É uma escolha. Então, eu digo muito. Uma frase que eu gosto, que eu sempre coloco nos meus stories, para as pessoas estarem sempre relembrando. A dor, muitas vezes, ela vem. Ela não pode ser evitada. Mas o sofrimento, ela é opcional. Olha que lindo, né? Vamos gravar aí essa frase e refletir. A dor nem sempre pode ser evitada, mas o sofrimento, ele é opcional. Então, às vezes, a gente passa por situações na nossa vida que geram dor, que geram sofrimento. Mas permanecer lá, nessa dor e nesse sofrimento, é uma opção. E muitas mulheres permanecem lá porque não fazem esse processo de autocuidado, não desenvolvem essa capacidade de resiliência, de superação, de autoconhecimento, né? De estarem aí com o pensar diferente sobre si mesma, desenvolver novas capacidades. Nós temos no nosso sistema neural a plasticidade neural, que nos dá a chance de mudar a nossa mente, de fazermos novas conexões, de aprender coisas novas. Então, é como se o nosso processo, Camila, mental, ele estivesse assim, ó, nessa engrenagem. E quando a gente começa a mudar os pensamentos, agir diferente, na direção da melhor qualidade de vida, a gente começa a fazer o processo inverso. E isso dói. Porque a gente está acostumado nessa rotina de pensar assim, eu sou frágil, eu sou insegura, eu tenho medo, eu não consigo, é difícil, a gente permanece no sofrimento. E quando a gente vai para a terapia, a gente aprende, né, a olhar para dentro e faz esse processo inverso. Então, a sua cognição, né, ela está ali recheada, que a gente chama de distorções cognitivas, né, que são essas falhas de pensar, né, sobre si mesmo. Então, quando a gente começa a trabalhar essas distorções, começa a fazer esse movimento contrário, vai doer. Mas é uma escolha. Então, se está doendo é porque você está no caminho certo. Se libertar. Se está doendo é porque você está no caminho certo. Continue, não pare. Exatamente. Deixe então, doer vamos mais passar... fácil esse processo.
para o próximo pilar? Qual o próximo pilar? Você falou da regulação emocional e do autoconhecimento. Isso. Então, o terceiro pilar é o quê? O resgate ou desenvolvimento da autoestima. Então, falar de autoestima na psicologia não é falar do externo. Lógico que nós mulheres também queremos estar sempre bem, né, externo, queremos nos sentir bem, bonitas, mas na psicologia isso vai muito além. Essa autoestima que a gente trabalha, que a gente desenvolve, é justamente fazer com que essa mulher ela possa olhar para si com respeito, né, olhando e enxergando nela qualidades, habilidades, para que ela possa se empoderar disso e começar a se sentir bem, começar a seguir esse processo de transformação. Uma mulher que tem uma autoestima baixa, ela não consegue aceitar os pensamentos dela, as crenças centrais, elas são muito fortes no sentido de que sou inútil, sou incapaz, eu não consigo, eu permaneço aqui e fica naquela bolha, né? Não consegue romper essa bolha. Então, a gente trabalha com esse pilar também, que é desenvolver ou fortalecer essa autoestima. E eu pergunto aqui para as mulheres, se a gente colocasse aqui uma enquete agora, você que está acompanhando, vamos falar de autoestima. Me cite aí 5 qualidades suas e 2 habilidades que você tem. Será que vocês saberiam citar, falar de si mesmo? Vamos colocar, mulherada. Não é? E muitas vezes as mulheres não conseguem reconhecer, né? Então elas trazem essa névoa, né? Esse pensamento ali de falta de amor, de valor, né? De atenção. Elas não conseguem enxergar as suas qualidades. E começam o quê? Começam também nesse processo de comparação, Juliana, que isso só aumenta a baixa autoestima. Porque quando a gente começa a se comparar com outras mulheres, nós estamos saindo de nós mesmos, deixando de olhar para aquilo que a gente tem de bom para olhar só para o outro. E somos diferentes, né? Somos mulheres diferentes, únicas, trazemos qualidades, mas também trazemos defeitos, né? Que eu não gosto de chamar defeito, eu gosto de chamar pontos de melhoria. Ninguém é perfeito, né? Somos seres em eterno desenvolvimento, mas trazemos as nossas potencialidades, qualidades próprias, e toda mulher tem. Então, hoje, olhe para você com carinho, cite aí 5, apenas 5 qualidades. Acolhedora, só acolhedora, tem que ser 5. Talvez se fosse os defeitos, todo mundo já tinha escrito, né? 10. Exato. Os defeitos, eles vêm à tona. Eu não consigo, eu sou assim, assim. Mas as suas qualidades, o que você tem de bom, né? Vamos fortalecer isso, vamos trabalhar isso, né? Para que você possa se empoderar de quem você é. E aí sim, se você perceber que existem habilidades que você precisa desenvolver para o seu melhor estado emocional, você também pode trabalhar e desenvolver. Porque existem habilidades que a gente pode desenvolver, sim. Mas o processo da autoestima, essa verificação de como essa mulher está diante de si mesma, qual é a visão que ela tem de si, a gente também faz essa investigação e ajuda nesse processo de resgate da autoestima, porque faz parte do autocuidado. Pensar que essa mulher, por ela não se valorizar, né, ela apenas desenvolve pensamentos negativos, disfuncionais, não ajuda em nada. Né? E às vezes ela deixa de enxergar o que ela tem de bom e às vezes ela não consegue sair desse estado de tristeza, né, de ansiedade e depressão, porque ela não consegue enxergar nada bom. Os pensamentos pessimistas, né, catastróficos, eles surgem e é um processo bem difícil, mas é lindo quando elas conseguem descobrir, né, tudo isso através desse autoconhecimento, desse desenvolver da autoestima. Esse é o 4º pilar. Tem mais um. Esse é o terceiro, né? O desenvolvimento do amor próprio. Vamos lá. Regulação emocional primeiro, o autoconhecimento, aí vem a autoestima e tem agora o amor próprio. Falar de amor próprio é falar desse amor primeiro, por mim. Não é egoísmo, né? Como a Juliana falou aqui no início, não é egoísmo nenhum, mas é necessário para a nossa saúde mental. Quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. E a forma qual eu me amo, eu ensino as pessoas a amarem, a me amarem. Eu gosto sempre de falar que o amor próprio é você, mulher, ser generosa, empática, respeitosa,
gentil, desenvolver o seu cuidado consigo mesma, né? Então, a mulher ela precisa ser tudo aquilo que geralmente a gente demanda para outras pessoas conosco. Amor próprio é olhar para si com respeito, empatia, amor, né, com cuidado. Se colocando em primeiro lugar, porque quando eu entendo que eu preciso estar bem comigo mesma, eu estou bem para o outro. Se eu não me amo, se eu não me respeito, automaticamente eu estou ensinando as pessoas a também não amarem como eu mereço e não respeitarem como eu mereço. Então, esse processo de insegurança, de baixa autoestima, ele dificulta esse desenvolver do amor próprio. E são esses pilares que eu costumo trabalhar para que essa mulher ela faça esse processo do autocuidado, para que ela resgate essa melhor qualidade de vida, para que ela se sinta bem e possa transformar aí essa realidade que ela vive hoje sofrida, uma realidade mais feliz e mais equilibrada. Quanto tempo esses 5 passos aí para serem trabalhados? Nossa, essa é uma outra questão que chega muito na psicologia. As pessoas falam, doutora, me diga uma coisa, quanto tempo vai ser a minha terapia? Né? Quanto tempo vou passar em terapia? Então, não existe, Juliana, um tempo determinado. Não existe um tempo fixo. A terapia na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente diz que é uma terapia breve, mas isso vai depender muito de como essa mulher está. Respeitando esse tempo, respeitando esse emocional. Porque existe um caminho, mas durante esse caminho, a gente vai fazendo ali esse acompanhamento emocional. Então, para que você avance para cada fase, é preciso respeitar o tempo de cada mulher. Então, existem mulheres que conseguem avançar para alguns enfrentamentos mais rápido, outras demandam mais tempo no autoconhecimento. Então, não existe um tempo fechado, determinado. Isso vai depender muito do seu empenho na terapia. Eu digo muito que nós terapeutas, nós psicoterapeutas, né, temos um trabalho muito importante. Mas se o paciente não se dispõe a realizar todo o processo, né, ele está perdendo tempo. Né? E tempo é vida, né, é ouro. Mas ele precisa se engajar. Né? A mulher precisa se engajar nesse processo. Então, fazer regulação, acompanhar as emoções, colocar essa mulher para inventar pequenas mudanças de hábitos. Às vezes precisa de um trabalho multiprofissional também. Quando ela começa a iniciar ali nesse processo de enfrentamentos, tudo isso leva tempo. Cada mulher tem um tempo diferente, então não tem um tempo determinado. Vai depender desse empenho, dessa dedicação e disciplina dessa mulher na terapia. Eu achei interessante aqui esse comentário do sonho no futebol. Essa live deveria ser para os homens aprenderem mais sobre as mulheres. Acompanho mulheres que sofrem muito com seus parceiros. O parceiro pode ser um motivo de sofrimento? Pode não, a gente sabe que muitos são, né? Mas ele pode também ser essa mola propulsora para que essa mulher ela encontre essa sua autoestima, esse autoconhecimento, esse amor próprio. Sim. Falar da mulher é falar de relação, não é? É falar de relação conjugal, amorosa, afetiva. Então, a mulher, ela quando ela encontra um companheiro, uma companheira, um parceiro, né, de vida ali para estar junto, e esse companheiro, essa companheira, ela está ali visualizando essa necessidade, respeitando esse estado emocional da mulher e auxilia ela, dando suporte realmente no sentido de encorajar a ir para a terapia, não faltar, de se cuidar. Essa mulher ela tem uma chance gigantesca de engajamento terapêutico e de uma melhoria. Então, quando você tem uma família por trás que lhe encoraja nesse tratamento, nesse acompanhamento, você se sente mais forte a não desistir. Porque aí, como a Camila falou, não existe a dor. Nesse processo terapêutico, a gente vai adentrar a história de vida, né? As emoções, as situações próprias dessa mulher, muitas vezes delicada. Por isso, nós temos o nosso sigilo profissional, né? Primeiro, precisa estabelecer esse vínculo, né, do paciente com o psicólogo, para que ele tenha essa confiança. Mas é necessário trazer à tona, né, todos os detalhes para que a gente possa verdadeiramente ajudar cada paciente. Então, o esposo, o cônjuge, o namorado, o amigo, o noivo, que
anima, que encoraja a não desistir do tratamento, que ajuda, essa mulher ela tem uma grande chance de ter essa terapia de forma muito mais rápida, muito mais eficaz e ter uma alta. Como também ao contrário, né? Quando a gente tem pessoas, não só o companheiro, né? Mas tantas pessoas que desencorajam esse processo terapêutico, essa mulher ela já traz uma fragilidade, então ela não consegue avançar no processo. É uma amiga que diz: a terapia não funciona, a terapia não dá certo, vai perder tempo, vai falar da sua vida, não traz esse conhecimento, tem aí aquele senso comum, né, muito forte. E essa mulher que já está fragilizada fica com medo, né, de seguir, de ir. Então, quando a gente encontra forças, essa rede de apoio que a gente chama, né, diante dessa necessidade emocional, esse processo ele caminha de uma forma mais tranquila, chegando a essa alta e o paciente tendo esse resultado desejado. Olha aí que lindo, Washington. Estou acompanhando para compreender melhor a minha esposa e também para ser um melhor esposo. Olha que coisa linda. Muito bem, Washington. Muito Parabéns. importante, né? Que A coisa relação boa. conjugal é importantíssima, né? A relação, pensar que a mulher ela sai de um ambiente, né, fraterno, da sua família, e ela vai se unir a uma outra pessoa que vem de uma outra história, de uma outra família, e esse casal juntos vão formar a sua própria história, né? É muito lindo, mas também pode ser desafiador, né? A mulher ela traz ali a sua história, as suas dores, as suas verdades, e o homem também. Então, conciliar tudo isso para que haja essa harmonia conjugal é um caminho também que nem sempre, infelizmente, todas as mulheres alcançam. Que a gente sabe aí de tantas violências, né, que a mulher vem sofrendo, violência doméstica, relações tóxicas, mas nós sabemos que é possível sim desenvolver um bom relacionamento, ter uma harmonia conjugal, quando esses dois estão prontos a unir as histórias, né, e desenvolver aí uma nova história juntos, sempre respeitando a potencialidade de uma, a fragilidade do outro. Ana Paula, uma dúvida. Como saber que a terapia chegou ao fim? Está de alta. É o terapeuta ou é a paciente que se dá essa alta? Ou os dois em comum, né? Nossa, essa é uma pergunta interessante. Geralmente o psicólogo ele chega, né, e ele vai já verificando com o paciente de que ele está conseguindo já alcançar as metas desejadas, né? E aí ele sim, ele se propõe a gente fazer um processo que eu chamo, e é bem conhecido, que é um processo mesmo, que eu posso dizer, de desmame, né? Uhum. Então, o paciente, às vezes, ele fica na terapia durante um tempo, e ele vai avançando, né? Vai tendo bons resultados a partir de todo o processo, né, de planejamento que a gente faz, vai desenvolvendo. Ele se sente seguro ali com aquele terapeuta acompanhando. E às vezes o paciente está pronto para alta e não quer. Quando existem pacientes que não engajam muito bem, existem aqueles também que não querem deixar a terapia. É a gente fazendo esse processo de desmame. Mas geralmente o terapeuta ele vem e ele fala: olha, você já atingiu as metas desejadas, você já aprendeu, né? Como eu disse, a terapia cognitivo, ela vai ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Aprender tudo sobre cognição, sobre pensamentos automáticos, como quebrar os pensamentos automáticos, como pensar diferente, estimular os sentimentos, agir. A gente vai ensinando tudo isso através desse manejo clínico. E aí, quando ele aprende tudo isso, ele já alcança as suas metas e ele está ali apenas para se sentir mais firme, a gente vai fazendo esse processo de desmame. Então, de semanal, passa para quinzenal, a gente vai colocando ali mês a mês, aí depois fica 40 dias, 45 dias, e aí diz, pronto, não precisa mais vir, você está pronto para seguir adiante, né? Lógico que também a gente precisa esclarecer que diante de algumas demandas, esse paciente ele pode ter essas oscilações, né? Que são as quedas que a gente chama. Então, a pessoa que está num processo de ansiedade, ele vai ter esse momento de melhora, de equilíbrio, mas em algum momento ele pode, né, ter uma recaída. Isso faz parte também do processo, né? Não existe cura, existe um processo adaptativo, consciente, para melhorar a qualidade de vida. E ele vai ter esse pico, mas depois ele já sabe como manejar, ele volta a esse equilíbrio. Então, é mais ou menos assim, a gente dá alta, né? E alguns pacientes resistentes, ele vai ali aos poucos fazendo esse desmame, para que ele se sinta seguro.
Uma pergunta que foi feita lá no início, aqui mesmo, que eu não fiz na hora para não quebrar o raciocínio. Já estou sendo acompanhada pelo psiquiatra. Preciso do psicólogo? É importante que as pessoas entendam essa diferença, né, Ana É, Paula? interessante. São perguntas bem interessantes, eu estou gostando muito. Vamos lá. Tudo que for do âmbito emocional e comportamental, ele é objeto da psicologia, tá? Você pode buscar o psicólogo para que você possa, como eu disse, fazer o seu processo, que é especializado, né? Entendendo sua história, acompanhando você, tá? Diante dessas queixas, a gente precisa perceber, o psicólogo ter esse olhar clínico, né, que nós desenvolvemos, esse acompanhamento, para perceber quando esse paciente necessita de um outro profissional. Vamos citar aqui ansiedade, depressão, fobia social, que a gente teve muitos casos agora também na pandemia, pessoas que tinham predisposição, que desenvolveram a fobia social, não tinham mais condições de sair, de viver, né? No caso da pandemia, com medo. Então, essas pessoas, diante desse acompanhamento clínico, de como está, como se intensifica toda essa sintomatologia própria, a gente vai precisar conversar e encaminhar esse paciente para um psiquiatra. Qual a diferença do psiquiatra para o psicólogo? O psiquiatra ele é um médico especializado na parte da psiquiatria, que é a química neural, né, que é a parte do cérebro, essa regulação neural. Ele entende profundamente todos os processos, né, ele sabe muito desse processo terapêutico também, mas ele foca e ele trabalha nessa regulação da química neural para ajudar o paciente também a ter essa melhor qualidade de vida. E o psicólogo, ele não é médico, mas ele é um profissional da saúde mental, né, psicólogo clínico, que atua aprendendo na ciência a desenvolver esse cuidado com as emoções, com o comportamento humano. E tem esse manejo também científico, que são as abordagens. Então, às vezes, precisa unir, né, estes dois profissionais para que você consiga uma eficácia no seu tratamento. Eu sempre digo, existem casos que a medicação por si, ela já ajuda você. Mas, em muitos, a terapia é necessária, porque a terapia vai ensinar o paciente a manejar a sua vida. E o recurso medicamentoso, que a gente chama, né, que a gente caminha para o psiquiatra, ele é um meio qual essa medicação vai atuar na regulação dessa química neural para o paciente se sentir bem e estar pronto a andar, caminhar na terapia. Porque um auxilia o outro. Às vezes só a medicação ajuda, mas por muitas vezes os dois precisam estar unidos. Assim como outros profissionais, às vezes, precisam estar ali, né, dentro desse acompanhamento, que a gente vai percebendo e vai solicitando também. Ana Paula, eu fico olhando aqui para a hora. Eu disse, meu Deus, como o tempo voa, né? Boa, Já vai tanta fazer coisa uma boa hora para que a gente está aqui falar. conversando. Eu não estou Eu acompanhando que... nenhum comentário, não consigo. Você vai falando aí como é que tá. eu queria que você, para a gente concluir, que você resumisse, assim, que você chegasse agora para essas mulheres que estão aqui acompanhando ou que vão acompanhar a live depois, orientações para que esse autocuidado emocional ele seja realmente efetivo na prática, né? Se você pudesse resumir aí em 3 dicas, em 5 dicas para esses profissionais, o que é que seria mais importante? Para esses profissionais, não, para essas mulheres, o que é que Mulheres. seria mais importante? Posso sim. Eu acho que falar de autocuidado emocional é dizer para vocês, mulheres, estejam atentas como vocês se encontram por dentro. Estejam atentas a como você se sente na sua casa, no seu trabalho, no mundo. Respeite a si mesma no sentido de que, quando você não estiver bem, verbalize, fale, busque ajuda, esteja atenta às suas necessidades emocionais, não ultrapasse os limites, né, que cada mulher tem. Não queira agradar todas as pessoas ao mesmo tempo. Não queira ser a Mulher Maravilha. Um tempo eu disponibilizei, está lá no meu Instagram, um post falando sobre a Mulher Maravilha. Não somos a Mulher Maravilha. Não precisamos, não temos que ser a Mulher Maravilha. Você precisa ser quem você é. Respeite os seus limites, descanse, ajude as pessoas como você pode, aprenda a dizer não. O poder do não, ele é libertador.
Muitas mulheres têm dificuldades, né, em falar, em dizer não, eu não posso, eu não quero, né? Estão ali forçando, né, essa energia que nem tem para atender a outras pessoas. Não deixe de falar como você se sente, o que vocês querem, o que você acha. Exponha a sua opinião. Descanse, tenha momentos de lazer. O lazer é importantíssimo para a saúde emocional. O corpo precisa descansar, a nossa mente também precisa. Então, como é que eu descanso a minha mente? Descubra aquilo que lhe faz bem. Ouvir uma música, silenciar, dormir, caminhar, conversar com alguém. Isso tudo proporciona uma redução, né, desse cortisol aí, desse estresse, faz com que você fique mais calma, mais tranquila. Atividade física é importante, porque ela ajuda nessa regulação, ela libera essa energia, né, que muitas vezes fica ali. Então, converse, fale, viva a sua vida, respeite as suas emoções, busque ajuda profissional. Quando você perceber que você não está bem, que você não consegue mudar, você sabe que precisa mudar, mas não consegue. Eu sei que eu preciso mudar um hábito, mudar esse pensamento, mudar a minha rotina, mas algo me impede. Então, tem aí algo por trás que você pode pedir ajuda especializada na psicologia, para que você compreenda como você está e possa fazer esse processo de regulação, de autoestima, de autoconhecimento, de desenvolver o seu amor próprio, se priorizando. Quando você se prioriza, você se sente amada e as pessoas aprendem a amar você como você merece. É mais ou menos isso. Tem muito mais, mas resumidamente é isso. É amar, se respeitar, se cuidar, estar atenta às suas emoções para não desenvolver transtornos mais complicados que vão demandar um cuidado muito maior lá na frente. Estão perguntando para a Helenise, que perguntou aqui seu endereço. Aonde você atende? Clínica Lavi, fica ali em Tirol, né, aqui em Natal. Clínica Lavi, sala 212. Ela fica em frente ao Batalhão da Polícia Militar, na Rodrigues Alves, 1069. Clínica Lavi, Rodrigues Alves, 1069. E o meu contato, pode entrar em contato direto comigo pelo meu WhatsApp ou Instagram. Tem um link na bio lá no meu Instagram. Vou tentar colocar aqui. Que é o _ psicóloga da mulher. Isso. O Instagram vocês podem acompanhar. Diariamente eu coloco conteúdos, né, para ajudar a reflexão das mulheres, a trazer esse esclarecimento sobre a importância do autocuidado. Então é só deixar o direct para mim, ou então clicar na bio, que vai direto no meu WhatsApp. E a gente pode, sim, começar a desenvolver esse processo de autocuidado, que é um processo tão lindo. E eu fico muito feliz quando eu vejo as minhas pacientes tendo o resultado desejado, né, se empoderando e tendo a sua melhor qualidade de vida.